Olá, aqui professor Flávio Moita. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Neste vídeo a gente vai montar uma planilha muito interessante, em que a gente vai fazer exatamente a comparação da evolução do saldo de uma aplicação, seja ela em juros simples, através do regime de juros simples, seja ela através do regime de juros compostos, aplicando taxas de juros compostos. E dessa forma a gente vai entender inicialmente a diferença entre esses dois sistemas. E vamos ver também como é que a gente vai fazer isso daqui no Excel, tá? Através de um exemplo prático. E vamos ver essas diferenças, para a gente identificar exatamente esse componente de juros compostos que faz com que os juros eles cresçam exponencialmente. No regime de juros compostos a gente tem um crescimento exponencial dos juros, e no regime de juros simples um crescimento linear. Então a gente vai ver isso aí através desse exemplo e através dessa planilha, ok? Se você desejar, eu vou disponibilizar aqui no link na descrição essa planilha. Então eu vou fazer essa planilha, eu vou compor ela todinha. E ao final eu vou pegar e disponibilizar para você fazer o download da planilha aqui no link da descrição. Também eu vou colocar um link aqui na descrição em que você pode ver isso daqui, mais ou menos isso que a gente está fazendo, através de um post num blog que eu possuo, tá bom? Então vamos lá. A gente tem então aqui uma aplicação, eu vou chamar essa aplicação o valor aplicado, eu vou colocar aqui, tá bom? Digamos que eu tenho aplicado R$2.000. Então eu apliquei R$2.000. Vamos ver essa aplicação nos juros simples e nos juros compostos. Eu vou usar de um artifício aqui do Excel para facilitar meus cálculos. No Excel eu estou aqui com R$2.000 aplicado. Eu posso vir aqui, olha, nessa caixa de nome e dar um nome para essa célula. E na hora que eu der esse nome, eu posso usar esse nome para facilitar meus cálculos. Vejamos como é que a gente faz isso. Então, selecionei a célula em que eu coloquei o valor aplicado, eu vou colocar aqui valor, tá bom? Então, essa célula, ela é chamada de valor, né? Denominei ela de valor. Por exemplo, se eu colocar igual a valor, o que é que vai me resultar aqui? Se eu colocar em outra célula, vai resultar o valor que está naquela célula. Se eu alterar o valor dessa célula, por exemplo, para 4.000, automaticamente aquela função, aquela fórmula que eu usei igual a valor, ele vai alterar também na célula em que eu coloquei essa função. Então é bem interessante, né? Eu coloquei o nome da variável no caso, né? É bem interessante porque pode facilitar meus cálculos. Então vou apagar aqui novamente, vou voltar aqui para 2.000 e vou a taxa de juros. A gente vai trabalhar com a taxa de juros de 10% para facilitar o nosso entendimento aqui, tá bom? Então eu tenho essa taxa de juros, eu vou chamar aqui também de taxa, ok? Então essa célula é valor, essa célula é taxa, ok? Vamos então agora para a planilha. Eu tenho aqui uma planilha, aqui no momento zero a gente tem uma aplicação, tá? Eu vou fazer referência a valor, ok? Igual a valor, então a aplicação foi 2.000 e também a aplicação de 2.000 igual a valor. Aqui nos juros compostos, se eu alterar aqui para 3.000, olha o que acontece, altera também aqui para 3.000. Nós vamos trabalhar com 2.000, tá bom? E aí a gente começa o primeiro mês, né? Eu fiz uma aplicação de 2.000 a juros simples e 2.000 a juros compostos. O que vai acontecer após um mês se o regime for de juros simples? A principal característica dos juros simples é que a taxa de juros, essa taxa de 10%, sempre vai incidir sobre o valor original. Então, os juros de um mês a juros simples sempre vai ser o quê? 10% de 2.000. Então, os juros do primeiro mês vai ser igual a valor vezes taxa, R$200, tá bom? Mas eu não quero que coloque nessa célula o valor, e sim o valor resultante, o que é que eu vou ter após um mês. Então venho aqui, seleciono aqui a função novamente, a minha fórmula, e vou adicionar mais valor, né? Mais
o valor anterior, que é 2.000. Ok, então 2.200. Então apliquei 2.000 a juros compostos, retornei 2.200. Para o segundo período, basta eu copiar aqui a fórmula. 2.200 mais 200, que é o juro do segundo período, dá 2.400, mais 200, que é o juro do terceiro período, 2.600, porque a taxa de juros simples sempre incide sobre o valor original. Se eu copiar essa função aqui, essa fórmula, eu vou ter aqui, ó, no mês 12, quanto? 4.400. Por quê? Porque foram 12 períodos, cada período eu ganhei R$200, 12 vezes 200, 2.400, mais 2.000. 4.400. Então, juros simples tem um crescimento aqui linear, né? Crescimento linear ao longo do período. Juros compostos. Os juros compostos é diferente. Para um período apenas, na verdade, eles são iguais, porque não há a reincidência da capitalização em cima dos juros, porque aqui ainda não tem juros. Porque a principal característica dos juros compostos é exatamente a reaplicação dos juros. Tá? Então aqui essa taxa sempre incidiu em cima do valor original. Nos juros compostos não, essa taxa vai incidir sobre o valor aplicado anterior, juntamente com os juros acumulados. Tá? Então para a primeira aplicação a gente não vai ter muito problema, porque ele vai sair exatamente igual ao juros simples, vai ser igual valor vezes taxa mais esse daqui, 2.200, né? Tudo bem? Porque a gente aqui não tem nenhum juros acumulados. Mas aqui para a segunda aplicação, a segunda capitalização, aí sim a gente vai ter um valor de juros referentes a essa aplicação para o segundo período de quanto? De esse valor, que é a célula G6, vezes taxa. Então a gente vai ter um juro de quanto? 2.200, né? Vamos ter um juro de 2.200. Aí eu vou ter que somar com o quê? Com o valor anterior aplicado. Então note que após o segundo período eu vou ter um resultado maior, um pouquinho maior, aqui de R$20 em relação aos juros simples. Por quê? Porque a taxa de juros aqui no segundo período incidiu sobre o valor anterior e não sobre o valor original. Então, como o valor anterior é maior, 2.200, você tem um juros um pouquinho maior. E aqui para esse próximo período vai ser a mesma coisa. Essa taxa aqui vai incidir sobre 2.420, não sobre 2.000. E aí vai dar um pouquinho maior também, ó. 2.600, 2.662. Se eu pegar e copiar, olha aqui, ó, eu vou ter uma diferença que vai aumentando. Quer dizer, vamos ver que essa diferença é igual a juros compostos menos juros simples. Para um período é igual, a diferença, não tem diferença. Mas notem que essa diferença vem aumentando e vem aumentando de forma exponencial. 20, 62, 128, 221, 346 e no último período a diferença já é de 1.876. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode fazer até um gráfico aqui. Mas para fazer esse gráfico, eu tenho que apagar aqui essa primeira coluna, senão eu não consigo fazer o gráfico. Um gráfico em linha, ó. Se eu selecionar isso daqui tudo, eu tenho que apagar aqui, senão eu não consigo fazer esse gráfico. Inserir gráfico em linhas. Olha aqui, ó. Olha, note aqui que a gente tem na primeira, em azul aqui, o juros simples, que cresce linearmente. Na segunda coluna aqui eu tenho os juros compostos, que ele cresce exponencial, e a diferença também ela cresce exponencialmente. Isso daqui tende a aumentar com o tempo, tá? Tende a cada vez aumentar. Vou apagar aqui novamente. Vou colocar aqui mês novamente, tá bom? Ok, então a principal diferença entre juros simples e juros compostos é exatamente isso, que a taxa incide, juros simples sempre sobre o valor original, e a taxa de juros compostos incide sobre o saldo anterior, e faz com que tenha esse crescimento exponencial. E quanto maior for essa taxa, maior vai ser esse crescimento. Quer ver? Vamos aumentar aqui para 30%. Olha aqui, ó, a diferença como aumentou. Inclusive, se eu fizer aqui o gráfico novamente, ó, vou apagar, você vai ver que ele vai dar uma inclinação bem maior. Olha aqui, olha a inclinação aqui
dessa curva, olha, bem maior, já está dando para ver o efeito exponencial tanto dos juros compostos quanto da diferença e o crescimento linear dos juros simples. Então, um dos fatores é exatamente essa taxa. Se a taxa for muito alta, a gente tem, olha, se eu colocar 50%, ó, olha como vai crescer, né? 10. Você tem um fator que vai influenciar exatamente esse juros sobre juros, essa bola de neve que são os juros compostos, que é a taxa. Um outro fator também é o tempo. Se for levar muito tempo, a gente também vai notar com maior força exatamente esse componente de juros compostos. Fiz essa planilha para 60 meses, então vou copiar tudo aqui, olha, para 60 meses para a gente ver, ó. Note que você já tem uma diferença muito grande, olha, em juros simples para 60 meses a gente tem 14 mil, e juros compostos o que? 608 mil, uma diferença de 594 mil, muito exponencial, né? Um crescimento extremamente exponencial, mesma taxa, mesmo valor aplicado, só que, olha, você teria, né, em juros simples 14 mil, em juros compostos 608. Isso tanto se for, mesmo que for uma dívida ou uma aplicação. Vamos fazer o gráfico para isso daqui tudinho. Selecionar tudo, olha. Vamos lá, inserir gráfico em linha. Olha aqui, ó. Olha como tem um crescimento extremamente exponencial dessa dívida ou dessa aplicação. E isso é o efeito dos juros compostos, tá? Isso é o efeito dos juros compostos. Tá bom? Muito interessante isso daí, é para a gente tomar cuidado com os juros compostos, né? Porque ele pode ser tanto benéfico para a gente quando a gente está aplicando, quanto também ser perigoso, porque se você tem uma dívida que tem uma taxa de juros muito grande e um período de tempo para ser pago muito longo, você vai ter um crescimento extremamente forte da sua dívida, você pode entrar numa situação que você não vai conseguir pagar nunca, tá? Então, tanto o tempo quanto a taxa de juros são extremamente relevantes aqui para a gente visualizar isso. Se eu conseguir, por exemplo, eu tenho uma dívida aqui de 60 meses, olha, inserir gráfico em linha, olha, está muito exponencial, né? Se eu conseguir reduzir essa taxa de juros para uma taxa menor, eu vou ter uma redução, uma forte redução nisso daqui. Digamos que não fosse 10%, fosse 2%. Olha aí, já é bem menor, né? Já é bem menor. Lembrando que 10% é a taxa do cartão de crédito, olha. Você vai gerar um valor final aqui de 594 mil. Se for em 2%, um valor menor, bem menor, olha aqui, ó, 6.562. Muito mais lógico, ainda muito grande, ainda exponencial, mas muito mais lógico. Então a taxa de juros afeta fortemente exatamente esse componente de juros compostos. Tá certo? Olha, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá certo? A gente fez exatamente para deixar bem claro, principalmente esse efeito aqui exponencial dos juros compostos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, porque aí a gente vai ter ideia se os vídeos que a gente está fazendo estão no caminho certo, se as pessoas estão gostando, a gente faz outros também semelhantes. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Para acompanhar os novos vídeos. Em especial, você pode, na hora de fazer a inscrição, clicar no sininho, que tem do lado do botão de inscrição. Por quê? Porque se você clicar nesse sininho, você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Lembrando que essa planilha está disponível para você aqui para download aqui no setor de comentários, na área de comentários, logo abaixo, tá bom? E eu também vou colocar o link para o blog, que tem exatamente um artigo escrito sobre isso daqui, mais ou menos, que a gente fez, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e até um outro vídeo. Um outro aviso também. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, fique à vontade. Aqui na área de comentários você pode comentar, a gente vai lhe responder. Se tiver alguma ideia de novos vídeos, também pode colocar que a gente faz, tá bom? A gente avalia a possibilidade de fazer. Muito obrigado, tá bom? E até o próximo vídeo.